Olá pessoal, Mikael aqui de novo. Estou aqui para responder a questão 2 agora. E ela fala que um fornecedor convidou a gente para tomar no caso, me convidou para tomar um café sobre um tema que você está fazendo, ou seja, sobre um tema que eu estou trabalhando com ele. Como você reagiria a esse convite? Indo direto ao ponto, ao receber um convite de um fornecedor para um diálogo pessoal, eu reagiria da melhor maneira possível. Por quê? Porque ao conhecer o fornecedor, se ele é nosso fornecedor há algum tempo e ele tem alguma coisa a falar, a gente tem que ouvir esse fornecedor, porque a gente não pode perder esse fornecedor, se ele é um fornecedor bom para a nossa empresa. Então, a gente conversando com ele pode melhorar a nossa margem de quantidade por custo, alguma coisa desse tipo, e essa relação pode ser positiva. Mas eu queria deixar um contraponto aqui nesse vídeo. Ao mesmo tempo que a relação pode ser positiva, uma relação com o fornecedor, por exemplo, pessoalmente, pode trazer uma ação negativa também para o nosso setor. Então, qualquer encontro que seja com alguma pessoa que seja de fora da empresa, tem algum laço com a empresa, com algum funcionário, pode trazer pontos negativos também. Então, o funcionário tem que ir preparado. No caso, eu teria que me preparar bastante, entender a influência desse fornecedor no nosso setor e preparado para o pior. Ou seja, ir com ideias para caso o fornecedor venha querendo quebrar algum contrato com a gente, algo do tipo, e também para não afastar ele da gente, porque afastar um fornecedor que é um fornecedor bom do nosso setor pode atrapalhar o nosso processo de compras, e isso atrapalha o funcionamento da manufaturagem do produto.